Dinamite vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, teve uma piora no quadro de saúde e a gente vai ao hospital onde o Marcos Vinícius Anjos está agora acompanhando toda a movimentação, que é onde o Dinamite estava internado. Marcos, mais uma vez, boa tarde para você. Oi, Eric, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui na Globo News nesse domingo. É isso, a gente fala aqui ao vivo, em frente ao hospital onde o Roberto Dinamite morreu. Isso foi por volta das 10h50 da manhã, quando houve de fato a confirmação da morte dele. Por enquanto, o que a gente vê aqui ao lado, ao meu lado, tem vários colegas, vários jornalistas, todos empenhados nessa cobertura tão importante que é a partida aí do Roberto Dinamite. A gente ainda não tem informações sobre o local do velório, também sobre o local do enterro. O que a gente tem, Eric, é aqui uma notícia de que o Vasco da Gama ofereceu o estádio do São Januário para que seja feito um velório aberto, uma cerimônia aberta ao público, aberta para fãs do Roberto Dinamite, embora a gente ainda não saiba se isso de fato vai acontecer. A qualquer momento a gente pode voltar com novas informações. Tá certo, então, Marcos Vinícius Anjos, falando ao vivo do Rio. Obrigado, Marcos. A gente vai ver agora imagens do Congresso Nacional em Brasília, onde a gente está vendo um grande grupo de bolsonaristas que defendem posições golpistas se aproximando do Congresso Nacional. Essas imagens foram feitas há alguns minutos. Na verdade, essa é uma imagem ao vivo desse domingo, um grande grupo de manifestantes bolsonaristas que defendem pautas criminosas, pautas golpistas, se aproximando do Congresso Nacional. Esse é o gramado da esplanada dos ministérios. Há reação de policiais, a gente consegue ver, inclusive, um carro da polícia que acabou caindo no espelho d'água do Congresso Nacional. É uma grande quantidade de pessoas se aproximando do Congresso, subindo a rampa do Congresso Nacional na tarde desse domingo. Repito, são pessoas que defendem teses golpistas e que estão se aproximando do Congresso Nacional. São bolsonaristas radicais. A gente lembra que havia um acampamento desses radicais, desses extremistas, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Esse acampamento começou a ser desmontado. Havia uma questão dentro do governo de como seria lidar com esse acampamento em frente ao QG do Exército. E o que a gente vê agora são manifestantes golpistas se aproximando do Congresso Nacional em Brasília. Só corrigindo, essa imagem foi feita há alguns minutos na tarde desse domingo, mas a gente consegue acompanhar essa quantidade considerável de manifestantes golpistas, radicais, se aproximando do Congresso Nacional e subindo a rampa do Congresso. Ali mais ao alto não dá para definir se são manifestantes ou se são policiais fazendo a segurança do Congresso Nacional, mas a Polícia do Distrito Federal tentou conter a multidão e agora segue tentando atuar para barrar essa quantidade de pessoas se aproximando, uma quantidade considerável de pessoas se aproximando do Congresso. A gente consegue ver fumaça ali mais ao fundo, já do lado onde fica a Câmara dos Deputados, e um carro da polícia que caiu no espelho d'água, que fica em frente ao Congresso Nacional. De qualquer maneira, o que a gente está vendo é uma quantidade de manifestantes bem considerável chegando ao Congresso Nacional e furando os bloqueios policiais que foram colocados na esplanada dos ministérios. Só lembrando, esses manifestantes, muitos deles estavam acampados em frente ao QG do Exército. Agora, numa imagem mais aproximada, o que a gente consegue ver é que os manifestantes conseguiram chegar ao topo da rampa do Congresso Nacional. Estão próximos das cúpulas da Câmara, dos deputados do lado direito e do Senado do lado esquerdo. Os manifestantes, então, conseguiram chegar ao Congresso Nacional, estão invadindo pelo menos a parte de cima do Congresso Nacional, subindo a rampa do Congresso, que a gente lembra, há exatamente uma semana recebia a posse presidencial e agora é cenário dessa, vamos dizer, manifestação radical de bolsonaristas que defendem teses golpistas como intervenção, golpe de Estado, defendem atitudes que não estão previstas na nossa Constituição, se aproximando e subindo a rampa do Congresso Nacional. Repito, imagem de alguns minutos, feita na tarde desse domingo, dessa multidão
se aproximando do Congresso. O que a gente fica agora também acompanhando é o trabalho da polícia. Mais uma vez a gente vê o carro que caiu no espelho d'água e um grupo de policiais ali tentando conter a multidão. A gente vê que há fumaça, os policiais tentam de alguma maneira dispersar essa multidão, mas o efetivo que vai ser necessário para conter esse grupo vai ser bem maior. Estamos vendo aí então imagens feitas há alguns minutos, são 3h08 no horário de Brasília e os manifestantes então estão chegando ao Congresso Nacional. Estão na parte de cima do Congresso, perto das cúpulas do Senado e da Câmara. E agora então eu vou receber aqui o Valdo Cruz. Valdo, para a gente comentar o que está acontecendo, você tem alguma outra informação sobre não só o que está acontecendo que as imagens mostram, mas também sobre alguma possível reação das forças de segurança? Boa tarde. Tá. Eric Banger, boa tarde assinantes. Olha, essas cenas são graves, Eric, porque a Polícia Militar do Distrito Federal sabia da chegada de mais de 100 ônibus em Brasília, ou seja, um contingente de mais de 4.000 de bolsonaristas. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, conversou ontem com o governador do Distrito Federal, né, Ibanez Rocha. O ministro Flávio Dino colocou a